Acha só o cabelo. Até a 30 anos muda a moda. Quem que usava esse cabelo desse jeito, meu Deus? Justamente. Depois você vai pensar com uns anos. Nossa, eu era muito ridícula. Olha essa roupa que eu usava. Aí eu quero foto antiga, você vê muito como você tá Não, você olha de 90, mas é tudo com cabelo O Brasil vai ter armado. declarado guerra aos Estados Unidos. Olha a bolsa que eu usava. Olha a bolsa que eu usava. Deus me livre. Eu era uma Yankee. Vai morrer! Separado da humanidade. Enfim, pessoal. Vocês podem ler aí o roteirozinho. A gente vai estar seguindo esse ano. Qualquer desvio do roteiro a gente vai ter que ir antes e tal. Qual é o objetivo? Eu acredito que a maioria não trouxe uma Bíblia. Eu também não pedi para trazer. Ô, pastor, hein? Deixa eu achar aqui rapidão. As pessoas risadas na minha época. Minha Na época de Jesus era. Esse povo é muito moderninho, né? Cadê os rolos de pergaminho? Tá, 1 Pedro 3,15. É. 1 Pedro 3,15. Todos já acharam? Já achou de Isabel? Pois é. Antes, reverenciai ou santificai a Cristo como Senhor do coração. Estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo, fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Bom dia. Primeiramente, um contexto. O contexto da carta é um contexto de perseguição da igreja. A igreja está enfrentando perseguição nessa época, está tendo muitos opositores, muita gente está sendo morta, e muita mentira está sendo levantada em relação aos cristãos. Quando na tradução foi realizado esse estáis sempre preparados para responder, isso aqui vem da palavra grega chamada prosapologia, fazer uma apologética, fazer uma defesa. Então está sempre pronto para explicar, para defender, para tornar racionalmente possível ao outro entender pontos centrais da fé cristã. De acordo com o versículo seguinte, é para fazer isso como? Muita gente não entende o que é apologética, acha que é um fight, uma briga de rua, o ateu fala algo de lá e você fala algo de cá e vira um negócio doido, mas não é isso. A apologética ela serve o que a gente está defendendo aqui, o que a gente vai estar tentando aprender em comunidade, porque hoje é mais assim, um fala e os outros tá algo mais expositivo, mas a ideia é que no decorrer do semestre todos vão lendo, fazendo leituras em casa, chega aqui, a gente vai discutindo e vai crescendo junto. A ideia é a gente aprender a fazer apologética para a glória de Deus. É aprender a trazer luz à escuridão que habita na mente dos incrédulos, dos não cristãos. Porque eles podem ter muito conhecimento, conhecer filosofias, conhecer muito de muita coisa, mas a mente deles ainda há um véu que cobre o rosto deles e eles não conseguem ver a glória de Deus. Então, no decorrer desse semestre, a gente vai estar fazendo leituras, como vocês podem ver aí. Os primeiros livros que a gente vai estar lendo, que são para esse semestre, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, Como Viveremos, do Schaeffer, Apologética Pura e Simples, do McGrath, um outro chamado Merece Confiança no Novo Testamento, trata
Muita gente, por exemplo, que faz história e outros cursos, eles levantam questões quanto à confiabilidade dos textos do Novo Testamento. Fala, foi adulterado, não sei o quê, que existiam vários evangelhos naquela época e que Constantino escolheu os que melhor lhe serviam. E por último, porque não sou cristão, que é uma crítica ao cristianismo do Bertrand Russell, que era um ateu do século passado. E aí a gente, com base nas nossas leituras, a gente vai estar lendo ele por último para já conseguir estar fazendo uma dialética ali, um contraponto. Enfim, quanto à questão, como é que eu vou fazer para ler e tal, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condição de estar comprando. Esses dois primeiros aqui, a gente vai estar disponibilizando em digital, porque a gente achou eles em digital. Esse aqui ainda não achei. Talvez disponibilizar em Xerox, talvez, mas a gente aconselha estar comprando mesmo e tal. Não são muito caros, R$20 por aí. Esse aqui é Apologética Pura e Simples. Você acha no site da editora Vida Nova ou acho que também. Vocês têm depois o módulo 2, que é o semestre que vem. E aí a gente acredita uma coisa também que é importante. A gente não vai somente focar na questão da apologética, a gente vai focar também em doutrina. Que de nada adianta você conseguir rebater questões e objeções que são feitas à fé cristã se você não sabe explicar o que é a fé cristã e no que a gente acredita. Se você não sabe o que é o Evangelho, você não sabe ensinar o que é o Evangelho. Então, para isso, a gente vai começar o semestre que vem com a Cruz do Rei. O Timothy Keller, ele é um pastor presbiteriano dos Estados Unidos. Ele está muito ligado e focado na questão dos grandes centros. Ele dialoga muito com universitários e ele consegue passar uma visão do Evangelho muito bacana, relacionando com pontos da cultura pop, da cultura secular, da cultura como um todo. Ele faz ligações com Harry Potter, com o Senhor dos Anéis, com várias coisas, e isso é legal que a gente está conseguindo fazer a contextualização. Depois a Ortodoxia, do G.K. Chesterton, que ele foi um católico da metade do século passado, ex-ateu também, que se converteu à fé cristã. Na época ele tinha duas opções, ou ser anglicano ou ser católico. Ele preferiu ser católico. Influenciou muito na teologia e na vida do C.S. Lewis. Posteriormente, Não Tenho Fé para Ser Ateu, do Norman Geis e Frank Turek. A Intolerância da Tolerância, do Kerson, que é um livro que fala sobre esse novo conceito de tolerância que temos hoje, que é uma tolerância que não tolera quem pensa diferente, estigma como intolerante, e aí na minha tolerância eu sou intolerante com quem eu acho que é intolerante. E Kerson vai estar trabalhando isso. Olha! Bom dia! Trouxe comida. Então, Então pode deixar isso à vontade. Você que é o Matheus? isso. Você não é colega meu não, ele é calor meu. Tem que deixar as castas bem. É calor. Aí, por fim, no que diz respeito à bibliografia, vocês vão ver uma lista enorme aí. É uma bibliografia adicional, é algo extra. Se vocês quiserem estar lendo aí algum desses, porque não vai dar tempo, né, como é meio claro, não vai dar tempo de estar lendo tudo. E a ideia é que a cada ano a gente está renovando a lista que a gente vai estar lendo. A cada ano não vai ser algo tipo, hoje a gente faz o primeiro ano que vem a gente já vai para o segundo ano, e aí quem está entrando no ano que vem vai ficar perdido. Não, todo ano a gente vai estar fazendo uma lista, dando a introdução, dando o básico, e aí nisso a gente vai estar aprendendo em conjunto todo mundo. E aí vocês têm essa lista enorme aí, vai desde apologética até questão doutrinária mesmo, pontos da fé e tal. Por fim, no item 4 vocês vão ver as atividades realizadas. A gente quer nesse semestre, pelo menos uma vez por mês, após as leituras que cada um, um de nós, uma vez por mês, vai estar organizando um pequeno seminário, uma pequena pregação, procurando relacionar pontos da Bíblia, pontos que está estudando aqui envolvidos em apologética,
e o arcabouço do que está estudando no curso ou na vida cotidiana aí. Tentando relacionar essas coisas, montando um pequeno seminário para estar apresentando argumentos a favor da fé cristã, argumentos, a parte do evangelismo, né, de estar dando o evangelho para a pessoa e harmonizando as coisas com o contexto que a pessoa se encontra no seu dia a dia, seja no trabalho, seja na universidade. E tal. Nós também pensamos tipo, a gente quer trazer para a realidade da faculdade o que acontece com os cristãos do mundo, porque eu não sei como que é o curso de vocês. Nosso curso, por exemplo, é muito rebatido, o que é isso, que cristão é isso, cristão é aquilo. Só que ninguém fala, por exemplo, do campo de concentração da Coreia do Norte, cheio de cristãos. Quantos mil? 70 mil cristãos aproximadamente. Não degolados lá no Egito. 21 devorados no Egito. Tem a questão das 200 meninas nigerianas que são estupradas. Elas foram sequestradas e o governo nigeriano não faz nada. Então, assim, aí queremos colocar assim, desde fazer camisetas a colocar algo, não tem nada não, colocar algo tipo mais positivo, como por exemplo, faz os cartazes, tipo, coloca uma foto da situação e fala, porque eu sou cristão, não mereço ser ouvido, eu sou cristão, porque ninguém fala de mim. Então eu comecei a trazer para a realidade o que está acontecendo mesmo em outros lugares do mundo. E até para impactar, nós sempre fizemos também as camisetas. A gente está com duas no momento. A primeira é o humanismo desumaniza o homem, porque a gente vai estar levantando a crítica à filosofia humanista. A filosofia humanista é algo que encheu a nossa sociedade ocidental, principalmente depois do iluminismo, e coloca o homem no centro de todas as coisas, na medida de todas as coisas, e todas as coisas elas canalizam em direção ao homem. Então a gente vai estar batendo pesado nessa tecla, e uma camiseta é essa. A outra é uma frase do Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido, que é dos irmãos Karamazov. E a gente também vai estar... Tinha uma coisa legal que eu vi que tá virando uma discussão fazendo, toda laranja e escrita atrás, assim, somos o povo da cruz. É bem legal também. É por causa, eu não sei se é homenagem, é alguma coisa assim, o pessoal dos 21 lá. Os 21, que foram mortos. Quando... Só não é usado no Egito. Não pode, né? Eu vi aqui, ó, debates com grupos antiteístas. No segundo semestre, bem legal. Primeiro semestre, essa questão dos seminários e tal. No segundo semestre, a gente pensa estar possivelmente fazendo ações de evangelismo. Cada um conversando com cada um dentro do campus. E possivelmente debates também. Nós temos grupos na universidade que são feministas, grupos de pensamento profundamente humanista, e a gente, se possível, vai querer estar trazendo rodas de conversa, rodas de debate, para estar questionando pontos que a gente considera necessários e estar trazendo uma nova visão de mundo à baila. Porque nós vemos o seguinte, na universidade tem, como vocês falam, desculpa, tem a visão do professor e acabou. Eu digo assim, isso é verdade? Todo mundo abaixa a orelha, também participa. A pessoa acha que é doutrinador. Tipo assim, isso aqui é verdade, acabou. Pô, mas aqui não, esse pensamento seu é burro, ele não chega a falar isso. Mas eles impõem. Então você fala, poxa, é igual debate. Nós chegamos no ano passado, um exemplo. Tinha um certo debate acontecendo no nosso curso, não, vamos trazer o outro lado também. Porque é interessante eu ficar falando, por exemplo, o Paulo usa a camisa verde porque ele é mau, o Alcir usa azul porque ele é bom, por exemplo. Então é assim, qual é o problema disso? Você não dá oportunidade para o outro que você está atacando nunca falar nada. Vamos ver a lógica que ele trazia por trás daquilo. Por exemplo, trabalhando sobre a ditadura militar, não, realmente, a ditadura militar foi um erro que aconteceu no nosso país. No entanto, quem participou, se convidasse uma pessoa, ele tentaria explicar, ele fala, realmente foi um erro, tal, mas foi feito por causa disso. Na época, pensava-se assim, você amplia a sua visão. Agora, um lado só fica muito burro, muito alienado. Então, assim, a ideia seria essa. Eu acho que podia mudar o nome de debate para mesa redonda,
Porque debate eles já chegam armados. Todo mundo já vai armado. Sim, sim. O debate dá uma ideia assim de. Todo mundo vai ter que se defender até a morte. Nós contra eles, eles Nossa, contra nós. assim, esse negócio que você falou de roda, de discussão, essas coisas eu acho mais interessante. O debate é meio esquisito. Mas é uma ótima. Falta isso na faculdade. E assim, eu conversei com algumas pessoas da história, eles falam assim, nossa, nossos professores vão pirar. Porque o professor de história chega e fala assim, gente, eu sou encabulado aqui na universidade, nessa universidade, a universidade mais morta que eu já vi. Não tem um grupo cristão realmente que se defende, até, tipo assim, se defende mesmo ideias cristãs e a doutrina cristã. Não tem um grupo católico que faz isso, não tem um grupo assim, não tem grupo, tipo um grupo ateísta também que defende isso. Não tem, você vem em outras universidades maiores, tem grupos que se preparam, estudam e realmente vão ao encontro, mas não no sentido de pegar pausa e se matar, não, mas, igual você falou, faz uma roda de debate. É porque E o tenta povo chegar tem pra- medo de não ser aceito mais. Também. É uma das. É a um dos perseguição pontos. que gera, né? Um dos pontos que o povo tem medo de não ser aceito. O que isso vai gerar depois dentro da sala de aula, com os professores e tal. É mais fácil você baixar a orelha, porque no final do mês você nota que tá lá bonitinho. E foi legal quando a gente começou a fazer, foi na universidade. A gente tava eu, o Matheus e tal, e foi uma discussão sobre aborto, dois meus colegas, sabe? E aí eu levantei a mão, não, professor, eu não concordo com isso não, porque a igreja tem uma lógica dela. Porque eles falam assim, por que a igreja não ajuda a mulher que aborta depois? Ela fica falando, mas a mulher depois engravida, ela não ajuda. Eu falei, vem cá, vocês estão colocando uma culpa na pessoa errada. A igreja fala, tem um relacionamento santo, separado, tem um parceiro sexual, tem aí isso, sexo só depois do casamento, tal. Você quebra tudo que ela fala, você quer jogar a culpa agora em cima dela. Aí eu não sei o que aconteceu lá, a professora, o Matheus também falou assim, a professora, vem cá, professor, seu aborto é beleza e tal. A única questão que eu vou fazer é, o aborto é ou não é uma extensão, o feto é ou não é uma extensão do corpo da mulher? Não, era a questão do corpo é meu e tal. E aí começou, aí alguns cristãos começaram a se levantar aos poucos, a gente foi vendo isso. E quando a gente se une, por mais que acaba seu argumento, você esqueceu de alguma coisa, o outro tem que está ouvindo o negócio, já vem várias coisas na cabeça dele. Então fica muito mais fácil quando está junto. Então, isso tudo é para evitar que saia. Eu lembro que o semestre passado mesmo teve esse aborto, era proibicionismo das drogas, né? E eu me lembro que eu era um dos quais que se manifestou, o pessoal ficava mais calado, porque esse meio de perseguição. E eu lembro que minha nota foi baixa. Não me das melhores, não. Eu lembro que a nota não foi das melhores. Mas uma pergunta, Matheus. E essa questão, você pode arranjar alguns livros em PDF para nós? São esses primeiros aqui? Então, eu tava falando aqui, os dois primeiros, Cristianismo Puro e Simples, melhor, os dois primeiros não, Cristianismo Puro e Simples, e o terceiro, Como Viveremos, a gente tem ele já em PDF, né? Os outros a gente não tem, eu acho que esse do segundo semestre, esse não tem oferta a ser a gente tem também, mas é complicado, a gente vai estar tentando disponibilizar o possível, o que não for possível a gente vai estar tentando disponibilizar um lugar com o preço mais em conta que a gente achar. Esse arte moderno de Marte, acho que também tem. Eu já achei em algum lugar. O Homem Eterno tem PDF. A Arte Moderna tem na Ultimato, tá tranquilo, saiu agora. O Homem Eterno tá aqui em PDF. O Homem Eterno tem PDF. Qual que é o número? Só que esse aqui é da adicional. A adicional vocês podem ler por fora, tranquilamente, tá trazendo o que vocês estiverem lendo por fora para cá. A gente vai estar abordando questões um pouco difíceis, como a questão do mal e Deus, né? A questão do mal, como um Deus bom, que é onipotente, que é onibenevolente, e permite o mal e o sofrimento. A crítica faz o seguinte, que eu acho bem interessante. Pronto, minha mãe tem câncer. E aí? Se Deus é bom e não cura minha mãe, ele não é todo poderoso. E se ele é todo poderoso e não cura, ele não é bom, ele é mau. Então essas questões se levantam muito. Sim, Então assim, a gente vai tentar explicar. Porque essa é uma questão que os apologetas cristãos eles trabalham ao longo dos séculos e é sempre uma questão que o ateísmo e o humanismo também vão estar pegando quando tiver em qualquer tipo de conversa, em qualquer tipo de argumentação.
Da mesma forma que os ateus têm um problema com a moralidade, se Deus não existe, como definir uma moral universal, os cristãos também lutam com essa questão. Uma questão simples Lázaro não era o único que morreu, mas Jesus foi lá e ressuscitou ele. Tinha outros mortos naquela época. Por que não ressuscitou os outros também? Por que não ressuscitou todo mundo? Poder para isso tinha. Então, tá conseguindo explicar questões que podem ser levantadas, questões que podem ser trazidas. É um dos objetivos. Tem um muito bom também aqui, né, complementar, o 11, o livro que pensa o mundo. O cara é indiano, né, Matheus? E ele trata como a Bíblia mudou o Ocidente. Se o Ocidente fosse sem a Bíblia, como seria a perspectiva hoje? Como alguém viveria? Imagina sem o cristianismo. Quem conhece o cristianismo? Esse e o 10. Esse e o 10. E se Jesus não tivesse nascido? Esse eu acho um pouco mais difícil de vocês acharem. Mas ele é ótimo. Tipo, o cara, ele fez esse livro baseado num filme lá dos anos 70. Tem na frente aí, é um monte de Então, a maioria, o site da editora vende. A maioria não é os café. Porque tem vezes que na editora tá mais caro que na loja mesmo. Se for no site da editora tá um preço. Na Saraiva tá. Sebo também. A Saraiva Sebo. frete grátis, dependendo dos preços. Um dos maiores agregadores de sebo. Então, E bem conservados os livros. São mais antigos, mas bem conservados. Centro virtual, certo? Daí, Na Saraiva é muito raro, eu acho. Assim, quase impossível, pelo menos isso que eu procurei, achar mais barato na Saraiva. Até na Submarino tá mais barato, tem saído mais em conta. Muito lugar legal. Agora, assim, o que a gente vê também, apesar de falar com amor, a história prova que todo mundo que se tornou apologia, se não assim, tentando defender a fé, eles são perseguidos mesmo, isso é normal. A pessoa tem uma raiva deles, porque normalmente quando você começa a mostrar, a Bíblia é muito, se você começa a estudar, você vê que a Bíblia é muito fácil de defender. Porque tudo, de uma forma ou outra, converge em Cristo. E aí, voltando a 1 Pedro, vocês veem no verso seguinte, vai estar falando com mansidão. A mansidão ali e o contexto ali é defender e explicar o motivo da vossa esperança. Ali tá ligado ao contexto ali da esperança que eles tinham, que era uma esperança da vida futura, de tal forma que essa esperança afetava a vida deles, que as outras pessoas ficavam encabuladas com aquilo e queriam saber por quê. Você tem um contexto político e econômico ali de Roma, que era um contexto de pobreza e miséria. Os cristãos, eles estavam radiantes e felizes e na esperança da vida eterna. Então as pessoas queriam saber. Então muitas vezes ali o contexto pode ser contexto judicial, deles estarem sendo levados a tribunais, mas também um contexto de conversas informais, de vem cá, por que você tem essa vida? Por que você tá tudo desmoronando ao seu redor e você está feliz? Por quê? Qual é a razão da vossa esperança? Por que você tem essa esperança na vida eterna? E esse mansidão é um contexto da época que é semelhante ao nosso, porque as pessoas elas tinham uma ideia errada a respeito dos cristãos. Elas tinham uma ideia, como hoje, cristão é burro, cristão é gente que eu lembro, eu estava fazendo uma aula com a Rebeca do Bakhtin. Sempre confundo com Bakhtin, sempre. E aí, eu lembro que falaram sobre questão da lei da física, lei da gravidade, e a menina falou que não adiantava explicar isso para um religioso. E aí eu vi, o tamanho do preconceito da pessoa, porque foi um religioso que inventou a medida da lei. Então, tacar uma maçã na pessoa pra ver se você ficou, esses preconceitos que estão arraigados e que para vencer eles, muitas vezes, a agressividade não vai resolver. Você cria uma situação de atrito e acaba virando um debate para ver quem tem o melhor argumento. Vira um debate para ver quem está certo, quem está errado. Eu estou certo, você está errado, você está certo, eu estou errado. E a nossa intenção não é essa. A nossa intenção é ganhar almas, a nossa intenção é trazer a luz do Evangelho. Então você faz isso com amor, com paciência, com mansidão, sabendo explicar. A nossa intenção com as camisetas e tal é estar instigando, para a pessoa chegar na gente e falar, e aí, o que é? E a gente está tendo meio para conversar e tal.
Mas a nossa intenção de maneira alguma é chegar com os dois pés no peito de alguém e você tá errado, pai e tal. Não. E até eu duro que tem pessoas também que não adianta você nem perder o tempo explicando, porque a norma Jesus fala isso que olha, eu vou te perguntar Sim. se eu te provar que seus argumentos são errados, os meus são certos e tal, você está disposto a abrir a mente, entender, querer entender. Não, então eu não vou nem perder meu tempo. Porque decidiu que o você seu quer. problema não é a falta de evidências, é a sua vontade. Então, se eu solucionasse todas as suas dúvidas, você iria crer? Não. Então, que Nietzsche falava isso. Ele falava, ó, o negócio é a vontade, ele não quer Deus. Né? A maioria dos que não creem em Deus é porque não querem. É porque não querem uma divindade, um ser superior, mandando a vida dessa pessoa. Ela não se sente bem com isso, ela não gosta disso, ela não quer isso. E Até porque o Evangelho, a gente está vendo até por Washington esses dias. E o outro, qual que é do Tim Build? o Joshua Ele falando, olha, pro pecador o Evangelho é ruim. Porque te incomoda. Porque ele fala assim, olha, você tem que mudar, tem que voltar pra cá. Então, pessoalmente, E assim, é que até não estava conversando esse dia, a gente estava reunido, o Hélio falou, quando a pessoa não entender depravação total, o difícil é tentar demonstrar isso para ela, e dificilmente ela vai entender o que a gente está falando. Então, a ideia mais do grupo foi essa, tirar essas dúvidas do que surge na universidade, que até o terceiro período, o que eu ouvia era, bem, Deus é uma invenção humana, porque não foi Deus que criou o homem, não criou Deus. Aí, então, você vai os filósofos, falando que quando você levantar a profissão, mas e isso? Olha que não é hora da gente debater. Isso aí, você tem um prisma religioso. Mas, poxa, você falou daqui, o início é aqui, de cara que foi contra. E quando a gente faz uma pergunta que coloca em xeque, não é hora. Você tem sua fé, você crê aí no que você quer, eu não tô querendo. Mas aqui não. Deu muita raiva. Aqui a gente está estudando sociologia, aqui a gente está estudando debate diferente, a gente está estudando aqui direito. Tá ligado? Então, não é, e é uma besteira isso. Hoje a gente sabe que é uma besteira. Hoje a gente sabe, tipo, fundar as coisas, por exemplo, a gente poder viver bem em sociedade, por causa de um pacto social, não faz o menor sentido, porque da mesma forma que o pacto é posto, você pode ser disposto a hora que quiser. Ele já é disposto. E tipo, isso tipo, o que torna a conduta de uma pessoa boa ou má? Porque tem coisas que são crime, você pode até falar que é crime. Beleza. A gente acorda em sociedade que certas coisas são crime, mas dizer que é ruim, é mal, é bom, é legal fazer certas coisas, isso precede tudo, isso é a base dos direitos humanos, cara. Quando é que foi assinado esse pacto? Não, e o cristianismo, ele leva sempre com os direitos humanos, cara, os direitos humanos, tem um professor nosso até, ele era agnóstico, mas gente, vocês criticam o cristianismo, achei muito bacana falar dele, mas tem que saber que os direitos humanos bebem no cristianismo. Porque se não fosse, ela começa pelos patrícios da igreja, os pais da igreja, foram eles que começaram a ideia de, olha, igualdade entre os homens, aqui, tal. Não tinha isso, não, mas em Roma naquela época. Aí começa com Paulo falando que não existe nem grego, nem judeu, nem pra isso, diante de Deus. Começa daí, depois é Agostinho, aí vem Tomás, aí vem a galera batendo em cima da mesma terra, começou a equiparar os homens. Sim, a gente vai estar também passando por isso, né? Esse Como Viveremos do Schaeffer, ele vai estar fazendo um panorama geral bem legal sobre a história do Ocidente, né? Sobre como a fé cristã ela esteve ativa, vai estar trazendo nomes como Samuel Rutherford, Martin Luther, um pessoal que ajudou a organizar o Estado como a gente conhece hoje, o Estado político, como a gente conhece hoje o mundo, e o que o humanismo fez nos lugares onde ele entrou. Ele vai fazer uma comparação legal entre a reforma na Europa e o que a reforma e depois o movimento puritano fez na Inglaterra, e o que aconteceu com a França da Revolução Francesa. A presença do cristianismo na Inglaterra possibilitou a Revolução Inglesa praticamente ser uma revolução sem derramamento de sangue. Enquanto que o humanismo foi uma tentativa de realizar a mesma revolução na Inglaterra sem os valores do cristianismo. E aí gerou um banho de sangue, que foi a Revolução Francesa. Então a gente vai estar estudando essas coisas, a gente vai estar aprofundando e ao longo do semestre aí, toda semana a gente vai estar se reunindo aqui. Já está conversando e tal. Tomando café do grupo. Os livros você vai disponibilizar hoje já? Tá no grupo já, no Facebook. Eu vou estar adicionando vocês só lá.
já tá tudo lá. Tem livros, tem alguns videozinhos. Que é interessante mesmo. Né? Os videozinhos são legais. E é isso aí. Livros e videozinhos. Por enquanto. E tem livros que abrem PDF, outros é um outro programinha lá, da Adobe lá também, que é para e-book. Um formato e-book lá. Não entendo aquele formato lá, mas Parece que ele é para leitor de leitor digital. então é isso. EPUB, em formato EPUB é para leitor digital, tipo aquele Foucault. Aí, quem não tiver programa, eu vou deixar lá também. Eu sei que é. Porque daí tem como você abrir no programa. Mas ele foi feito para isso, para você abrir no leitor digital, você poder aumentar a letra e dar zoom novamente, entendeu? Seria auxílio, né? Beleza.